Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas, algumas técnicas com as máscaras do Lightroom para incrementar, para melhorar o céu, para tornar o céu das fotos mais dramático, mais impactante. Então vamos lá para o Lightroom para a gente ver como tornar o céu das fotos mais interessante. Então eu já estou aqui no Lightroom com a foto aberta e o que a gente percebe nessa foto é que a gente tem esse céu todo branco, bem pouco atraente, né? E a gente vai precisar, sem dúvida nenhuma, melhorar essa foto. E a minha primeira providência aqui é corrigir o horizonte, né? Que está torto. Então eu vou na ferramenta de crop e vou alinhar esse horizonte, reposicionar um pouquinho aqui a imagem. Enfim, acho que está ok. Vou clicar em Enter para aceitar essa mudança e vou começar os ajustes básicos da imagem. E o que a gente percebe é que se eu abaixar a exposição para ter mais informação no céu, naturalmente seria essa a minha primeira medida, eu vou perdendo informação no primeiro plano, aqui nos morros e nos prédios que estão no primeiro plano. Então, simplesmente abaixar a exposição não é a solução para essa imagem. Vou clicar duas vezes no slider de exposição para ele retornar para o ponto de partida. E eu poderia eventualmente tentar baixar realces e brancos, mas ainda assim eu não tenho um resultado interessante. Isso mostra pra gente que nessa foto a gente vai ter que trabalhar separadamente no céu e na parte da terra, das montanhas e da lagoa, né? Não dá nessa imagem para a gente fazer um ajuste global que resolva todos os problemas que a gente tem nessa fotografia. Então, eu vou pensar nesse primeiro momento, nesses ajustes básicos, em equilibrar o máximo que eu puder a imagem para depois, então, a gente partir para as máscaras. E aqui eu posso simplesmente clicar no botão automático que o Lightroom vai fazer um primeiro ajuste e que pode servir como um ponto de partida, e eu gosto muito de fazer isso, clicar nesse botão automático e ter um ponto de partida. Não significa que eu preciso aceitar esse ajuste, mas aqui, olha, eu posso aumentar um pouquinho os valores de sombra para a gente ter mais informação aqui no primeiro plano. Também posso aumentar os valores de claridade para ter um pouquinho mais de contraste de meios tons, e eu acho que nesse primeiro momento os ajustes básicos são esses. Talvez o balanço de branco, né, o equilíbrio de branco, deixar um pouquinho mais quente a imagem, mas eu acho que a gente nesse primeiro momento não consegue muito mais do que isso. Eu vou partir para as máscaras e depois, conforme a edição vai evoluindo, a gente pode voltar aqui para o subpainel básico, porque a gente sempre tem que lembrar que no Lightroom a gente faz tratamento não destrutivo, portanto a ordem dos efeitos não faz diferença. Eu posso ir para as máscaras e voltar sem problema nenhum para qualquer uma das ferramentas globais, de ajustes globais aqui do módulo da revelação. Então eu vou abrir o grupo de ferramentas de mascaramento e naturalmente eu vou buscar fazer uma máscara para o céu. E a gente tem a ferramenta de selecionar céu, que vai fazer isso por inteligência artificial e que normalmente traz um resultado bastante bom, como de fato a gente está percebendo aqui. A máscara para o céu é feita respeitando de uma maneira bastante interessante todos os limites aqui dos morros e dos prédios. Enfim, a gente tem uma máscara feita para o céu. E aqui a gente pode começar a trabalhar e certamente baixaria aqui um pouquinho a exposição, os realces, com certeza, talvez pretos e sombras para a gente ter um pouquinho mais de contraste nesse céu. E aqui a gente já tem uma aparência muito melhor para esse céu, veja. Era assim e está ficando assim. Não está resolvido ainda, mas a gente já tem um céu muito mais interessante. Eu gosto muitas vezes de experimentar o ajuste de desembaçar para aumentar o contraste do céu. E veja que com desembaçar
a gente vai tendo um resultado bem interessante em termos de contraste nesse céu. Eventualmente, você pode diminuir a saturação se for necessário, porque o slider de desembaçar, ao aumentar o contraste de luminosidade, também aumenta a saturação das cores. Então, diminuir um pouquinho a saturação pode ser interessante dependendo da situação. Nesse caso, talvez não fosse nem muito importante, porque de fato a gente tem pouca cor nesse céu. O que está acontecendo aqui nessa foto, nesse momento, que eu acho um problema? A gente tem um limite muito claro, muito definido entre o céu e o resto da imagem. A máscara feita pelo Lightroom, ela tem limites muito definidos, tem bordas muito duras. Não há uma área de transição, uma suavidade entre a área que foi afetada pela máscara e a área que não foi afetada. E isso causa bordas bastante definidas entre essas duas regiões. E isso aqui é um problema que a gente precisa tentar corrigir. Na verdade, o que eu quero fazer é suavizar essa transição entre o céu e o morro, né? E a cidade que está logo abaixo. E como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho aqui no Lightroom um slider de suavidade da borda da máscara. Eu vou fazer isso com uma interseção. A interseção de máscaras, ela fundamentalmente cria uma máscara a partir da área em comum entre duas outras máscaras. Então, a gente cria duas máscaras e aquilo que for comum entre essas duas máscaras vai gerar uma terceira máscara, que é justamente a área de interseção. E eu vou fazer essa interseção com um degradê linear, que justamente me permite criar degradês, que me permite criar essas transições mais suaves entre uma região e outra. Veja só, eu vou clicar nesses três pontinhos à direita aqui dessa máscara e eu vou renomear essa máscara, antes de mais nada, só para a organização de céu. Então eu vou clicar nesses três pontinhos ao lado da máscara do céu e vou escolher a opção fazer interseção de máscara com e vou escolher o degradê linear, como eu acabei de falar. Vou traçar meu degradê e percebam que essa máscara, resultado da interseção entre o céu e o degradê linear, só existe aonde as duas máscaras do céu e do degradê se sobrepõem. E na medida que eu vou puxando esse degradê para baixo, essa área vai aumentando naturalmente e eu vou tendo o efeito que eu acabei de criar aparecendo. Então percebam que ao chegar próximo da montanha, do morro, eu vou aumentar essa área de difusão. Então eu tenho uma transição maior entre o céu e a montanha aqui logo abaixo. Eu vou mudar o modo de visualização dessa máscara de sobreposição de cor para preto e branco. Vou clicar nesses três pontinhos e escolher a opção branco sobre preto. E vou habilitar essa opção de mostrar sobreposição para a gente ver essa máscara acontecendo. Veja que eu consigo ajustar a transição entre o céu e as montanhas, criando um degradê justamente nessa interseção entre a máscara do céu e a máscara criada pelo gradiente linear. Isso faz com que o efeito não se torne abrupto, a passagem da área com efeito para a área sem efeito não se torne abrupta. Veja só, vamos desabilitar a visualização da máscara. Poderia desmarcar essa opção de mostrar a sobreposição, mas vou pressionar a tecla O no teclado. Então agora a gente não tem mais aquela passagem abrupta entre o céu ajustado e a terra não ajustada, porque eu tenho justamente uma interseção com essa máscara de degradê linear. Veja mais uma vez como é que ficou o resultado final dessa máscara. A gente tem o efeito no céu agindo plenamente nessa parte mais superior, ele vai perdendo força quando se aproxima das montanhas e aqui nessa área a gente tem justamente essa transição mais suave, o que dá uma naturalidade maior para esse efeito. Mais uma vez pressionando o O para desabilitar a visualização da máscara. Então a gente já tem aqui um resultado interessante para esse céu. Como eu já tenho essa máscara pronta, eu posso simplesmente aproveitar ela
para a parte das montanhas e da lagoa, da parte da terra, né? Então eu vou clicar nos 3 pontinhos, duplicar e inverter máscara. Eu crio uma máscara exatamente igual, só que inversa. Aonde ela está branca vai ficar preta, aonde ela está preta vai ficar branca. Então duplicar e inverter máscara. Veja, agora eu tenho essa segunda máscara criada, que eu vou renomear de cidade, terra, enfim, pode botar o nome que você quiser, só para fins de organização, e eu tenho o mesmo degradê presente aqui. Então eu vou ter os ajustes que eu aplicar aqui nessa máscara, bastante intensos nessa parte das águas da lagoa, dos morros da cidade, e uma transição que vai fazer com que os efeitos se tornem cada vez menos visíveis na direção do céu. Então, vou pressionar O mais uma vez para a gente desabilitar a visualização dessa máscara. E agora eu posso, por exemplo, abrir um pouquinho os valores de sombra para a gente enxergar um pouquinho mais de detalhe aqui na mata. Eu posso, quem sabe, deixar um pouquinho mais quente essa área. Posso aumentar um pouco o contraste. Acho que pode ser interessante aumentar os valores de claridade e também a nitidez dessa área. Então, temos aqui máscaras que apresentam uma transição entre a área mascarada, onde o efeito está agindo, e a área sem o efeito. E isso, como eu falei antes, acaba fazendo com que esses ajustes se tornem cada vez menos perceptíveis, o que deixa a edição mais natural. E esse é um truque bastante interessante, uma vez que a gente não tem no Lightroom um slider que me permita aumentar ou diminuir a difusão das máscaras ou algum ajuste que me permita acrescentar um desfoque nas bordas das máscaras. Então a gente cria isso com uma interseção entre as máscaras. Por fim, eu acho que a gente pode tentar colocar um pouco mais de cor nesse céu. E aqui a gente pode criar uma nova máscara, só que essa máscara vai ser criada com o intervalo de luminosidade. A ferramenta de intervalo de luminosidade vai selecionar uma faixa tonal e vai criar uma máscara nessa faixa tonal. Veja só, vou escolher a opção de intervalo de luminosidade, a gente então tem no cursor um conta-gotas e eu vou clicar numa área da foto que tem a luminosidade que me interessa. E principalmente aqui embaixo, eu acho que a parte de cima a gente já tem bastante azul, mas aqui embaixo talvez a gente pudesse melhorar isso. E ele cria uma máscara para mim a partir desse ponto que eu acabei de criar. Agora a gente precisa refinar essa máscara. E se eu arrastar lá para cima o painel com as ferramentas das máscaras, eu vou ver que no intervalo de luminosidade eu tenho essa barra de luminosidade que me permite ajustar a extensão da área afetada. Essa área central, essa área de seleção, define a amplitude das faixas tonais que vão ser englobadas por essa máscara. E aqui nesses triângulos mais no extremo eu tenho a difusão da borda dessas máscaras. Então, quanto maior for essa área entre as regiões selecionadas e as áreas de difusão, mais suaves serão essas bordas. Então eu vou ajustando isso de acordo com a foto, até chegar aí numa máscara que me interessa. E é claro que eu posso refinar isso depois sem qualquer problema. Feito isso, então, eu vou tentar acrescentar um tom de cor para esse céu. E é claro que eu vou buscar um tom de azul. E eu poderia simplesmente arrastar o slider de temperatura para a esquerda, deixando tudo mais azul, ou eventualmente eu posso clicar aqui onde a gente está vendo cor. E nessa caixinha de cor, eu tenho um seletor de cores que me permite escolher uma cor para esse céu e é só clicar nesse tom de azul que me interessa. Pronto, então agora eu tenho um céu mais azul e a gente pode trabalhar ainda um pouco mais nesse céu. Eventualmente eu posso diminuir um pouquinho os valores de realce e eu tenho um azul um pouquinho mais denso nesse céu. E veja, a gente já tem agora uma diferença bastante importante entre a foto original e o que a gente conseguiu aqui com as máscaras. Era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim.
E agora eu posso voltar então para os ajustes globais e fazer algum ajuste que eventualmente ainda possa ser necessário. Por exemplo, eu posso aplicar um ajuste de curvas para criar um contraste. Então aqui na ferramenta de curva de tons, eu faço esse desenho da curva em S para aumentar o contraste da imagem. E posso, por fim, marcar as opções de remover desvio cromático e principalmente ativar correções de perfil, que elimina as distorções aí causadas pela lente grande angular e também as vinhetas causadas por essa lente grande angular. Então nós tínhamos isso e agora temos isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi interessante de alguma forma, se você pôde extrair alguma dica, alguma técnica que você pode aplicar aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e recomende esse vídeo para outras pessoas que também vão poder tirar proveito desse material. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.